Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lorena e essa é a aula número 4, na qual a gente vai estar finalizando essa parte de fluxo de caixa, certo? Na aula passada, a gente falou bastante sobre o custo de oportunidade, principalmente, ok? Entendemos novamente sobre, sobre a parte das entradas, das receitas, custo fixo, custo variável, e para nós economistas, principalmente nessa parte de análise de investimento de uma empresa, é muito importante considerar o custo de oportunidade, ok? É um fator que não está intrínseco no fluxo de caixa, ele não vai aparecer no fluxo de caixa, mas para uma análise de viabilidade econômica, ele é muito importante ser conhecido. Tanto que a gente aprendeu duas formas de como a gente vai analisar esses juros do capital ao invés de ser investido, ok? Então, ao invés de eu estar investindo esse capital dentro da empresa, o quanto que eu estaria ganhando com ele? Qual a minha oportunidade que eu estaria em um outro segmento? Mas, investindo na empresa, eu tenho todo o fluxo de caixa para demonstrar como que esse investimento está sendo feito, certo? Então, vocês podem, beleza, professor, eu tenho o custo de oportunidade, eu sei a taxa de juros que eu ia estar ganhando, investindo em um outro segmento, de uma outra forma, mas e para eu saber o custo, se esse investimento está valendo a pena ou não? Para isso, o projeto de viabilidade econômica. Então, dentro do projeto de viabilidade, o fluxo de caixa vai demonstrar dentro do período de tempo como que essa empresa está se comportando, dadas as previsões. Ah, professora, mas minha empresa já está atuando, ela já trabalha, já funciona, como que eu posso utilizar isso? Você pode utilizar fluxos de caixa anteriores para você fazer uma análise e mostrar se aquele investimento vai ser bom ou não. Ou o que você pode estar melhorando também na sua empresa. Então, o fluxo de caixa, além de auxiliar nos projetos de viabilidade, auxilia também para você saber se esses investimentos que foram feitos no passado estão tendo os retornos esperados, se esses investimentos estão rendendo o que você pretendia fazer para sua empresa e que no longo prazo, se isso vai continuar, se novos investimentos são importantes ser feitos para que essa empresa tenha um crescimento exponencial, certo? Então, por isso que é muito importante você não somente para um projeto, não somente para um projeto de viabilidade, você ter o fluxo de caixa. No seu dia a dia da empresa, montar e ter seu conhecimento disso auxilia para projetos futuros, mostra se aquele investimento inicial que você fez realmente está sendo retornado para a empresa, e se caso você queira continuar ou não com a atividade, auxilia também. Informação do preço de venda, a gente não falou sobre isso aqui, mas é uma coisa muito legal também para se tratar. Como que você vai saber se o seu produto realmente, você está vendendo ele da forma que deveria, com o custo que deveria, né, fazendo uma análise de mercado? Então, tudo isso deve ser analisado. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco do EBITDA e do LAGIDA, e a gente vai conhecer esses termos e saber como a gente utiliza ele no fluxo de caixa, bem como no projeto de viabilidade, e vamos estruturar um fluxo de caixa para que ele compõe o nosso projeto de viabilidade, certo? Então, o professor Michel já mostrou um pouco para vocês sobre HP e vai mostrar também sobre o projeto de viabilidade, como que isso é feito, ok? E dentro desse projeto de viabilidade, é muito importante você ter o fluxo de caixa, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente discutir sobre esse assunto. Então, nós estamos na nossa aula número 4 do nosso curso de Economia Aplicada em Eixos Temáticos, e dentro dessa parte do tema de fluxo de caixa, a gente vai falar um pouco sobre o EBITDA, ou o LAGIDA, e vamos estruturar o fluxo de caixa, certo? Já indo direto ao tema, já que a gente já fez uma revisão, o EBITDA, quando a gente ouve falar muito desse termo, quando a gente fala de balanço de pagamentos, de demonstrativo do resultado de exercício, DRE, então são termos que a gente escuta muito na contabilidade, que muitas vezes não passa pela economia. Mas ele nada mais é que fatores que compõem o fluxo de caixa e que auxilia também a empresa. Então, o EBITDA é um importante indicador financeiro que tem como objetivo mostrar o desempenho do projeto analisado, medindo a produtividade e a eficiência, levando o aluno a avaliar a rentabilidade do projeto em questão. Então, o EBITDA vai mostrar para a gente, ele é um indicador, ou o LAGIDA, né, ele é o mesmo termo, ele é um indicador que vai mostrar realmente se esse projeto que a gente está fazendo, ele está sendo bom, ele vai ter a rentabilidade esperada, ele vai ter o retorno esperado.
Então, o termo EBITDA, ele é uma língua inglesa. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo isso, porque o meu inglês, meu amigo, é Earning Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Que em português nada mais é que lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização do agir. Então, vamos falar em português mesmo, que é bem mais fácil. E às vezes eu até me tropeço no português e imagino no inglês, né? Então, vamos lá. Então, nada mais é que esse termo mostrar o quanto que a empresa recebeu, que lucro que ela teve, antes de eu amortizar o juro, os impostos e a depreciação. Então, tipo, antes de eu tirar tudo o meu passivo, tudo aquilo que sai da minha empresa, eu vou ter o EBITDA, que nada mais é que é o lucro puro, né? O lucro bruto da empresa, o quanto que ela realmente recebeu as suas receitas. Então, o cálculo do EBITDA ou do LAGIDA. Então, eu tenho a minha receita total, eu tenho as deduções dos impostos, eu tenho a receita líquida, o custo total, o lucro bruto, as despesas fixas e as outras despesas operacionais. Após toda essa análise, eu consigo calcular o EBITDA. Isso. Então, o EBITDA ele vai mostrar para a gente, tipo, eu acho que eu fiz uma confusão no termo anterior, então vamos lá. Então, depois que eu consigo pagar, não é antes, entendeu? Então, depois que eu consigo ter, depois das minhas receitas, depois que eu deduzo o custo, que eu tenho minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, outras despesas operacionais, o custo variável, eu encontro o EBITDA, o LAGIDA. Então, ele vai ser o meu resultado do período, meu resultado de análise, porque eu deduzi, eu recebi e paguei tudo que eu deveria ter pago. Então, desse resultado, eu vou ter o LAGIDA, o EBITDA, que é o indicador que vai mostrar se realmente a minha empresa está tendo desempenho ou não. Então, o EBITDA, esse resultado do EBITDA, ele pode ser observado como um componente que indica a capacidade operacional de gerar caixa de um projeto, mostrando se o projeto gera lucro ou prejuízo com suas atividades operacionais, não levando em conta efeitos tributários e efeitos financeiros. Então, o EBITDA, esse indicador vai mostrar para a gente que depois que eu recebi e paguei minhas obrigações, esse resultado vai me mostrar realmente se, dentro desse período analisado, a minha empresa está tendo resultado ou não. Então, o EBITDA ele vai possibilitar a análise de evolução do processo de valoração, bem como todo o projeto. Então, suponha que o fluxo de caixa da empresa é diário. Então, depois que eu paguei, depois que eu recebi tudo que eu deveria ter recebido, e paguei tudo que eu deveria pagar, o quanto que sobrou no meu dia. Eu posso considerar que aquele é meu EBITDA do dia. Então, eu tive um resultado pagando e recebendo e pagando tudo as minhas obrigações e as minhas e os meus direitos. Eu recebendo meus direitos e pagando as minhas obrigações, o que sobra no meu dia? Ah, sobrou R$10. É o meu EBITDA. Então, você fazendo isso ao longo do tempo, você consegue analisar o comportamento da empresa, né? Então, tipo assim, beleza, professor, então eu posso fazer um EBITDA para analisar o meu projeto de viabilidade? Pode. Então, você pode fazer esse cálculo do EBITDA e mostrar ele dentro do seu projeto de viabilidade. O cálculo que eu digo é essa representação, ok? É mostrar dentro da receita, de tudo que eu recebi, de tudo que eu paguei, quais foram o resultado de tudo isso. Com isso, fica mais fácil de você calcular, de você entender o comportamento da sua empresa. O fluxo de caixa é um auxílio para a formação do EBITDA. Por quê? Porque é no fluxo de caixa que você vai conseguir detalhar e definir tudo isso. Novamente, dentro do termo contábil, lembra que a gente falou que no termo contábil ele não analisa o custo de oportunidade? Então, o EBITDA ou LAGIDA dentro da contabilidade, ele é muito presente, porque ele vai considerar realmente aquilo, as receitas que entraram e aquilo que você pagou dentro do período de exercício. Então, vai ser muito mais comum a utilidade dele, porque ele não analisa outros tipos de custo, como custo de oportunidade. Então, depois que eu paguei tudo, que entrou os meus recursos, eu consigo analisar se foi positivo ou se foi negativo o meu agido, dentro de um determinado período de tempo.
Professora, eu tive um EBITDA negativo com muita frequência, em vários períodos de tempo. Isso é bom ou é ruim? Isso não é bom, porque dentro daquilo que você recebeu e pagou, ainda faltou dinheiro. Ah, mas o meu EBITDA foi positivo um longo período de tempo e ele está sendo sempre positivo. Beleza, então aquilo que você projetou aconteceu conforme está o esperado, né? Tudo aquilo que você esperou aconteceu. Então, agora, estruturando o fluxo de caixa, a gente vai conseguir ver melhor como o EBITDA pode ser demonstrado, ok? Então, a partir de conhecer o EBITDA, a gente já pode estruturar o fluxo de caixa. Por quê? Nós já sabemos que é receita, a gente já sabemos que nós sabemos o custo fixo, o custo variável, depreciação, custo de oportunidade. Então, agora a gente já pode estruturar o fluxo de caixa. E também o EBITDA e o agido. Então, para construir o fluxo de caixa, deve-se considerar os componentes descritos anteriormente, em tudo aquilo que a gente viu antes, em consonância com as necessidades do projeto em questão. Então, na tabela que nós vamos ver agora, ela é um exemplo de fluxo de caixa e pode ser estruturado levando em consideração todos os componentes descritos anteriormente. Então, tudo que a gente viu até agora, entendeu os conceitos, vão servir de base para a gente colocar e estruturar dentro do fluxo de caixa. Então, aqui você pode ver que a gente analisou uma empresa, nossa empresa de suco de laranja, dentro de um determinado período de tempo. Então, do período 0 até o período que você achar necessário dentro do sua análise de projeção, né, da projeção que você for fazer. O investimento, ele entra negativo, geralmente, o correto é do período 0, e depois os outros investimentos vão entrando nos períodos subsequentes, porque a empresa já vai estar em atuação, então instalações, máquinas e equipamentos. A receita total é tudo que eu tive de recebimento nesse período. Além do investimento que ele é negativo, porque é para eu começar a minha atividade, esses outros investimentos têm que me gerar alguma receita. Após eu saber o quanto que eu tenho de direito a receber, né, meus ativos, tudo aquilo que eu tenho que receber, eu vou ter aquilo que eu tenho a pagar. Então, meus custos fixos, que são aluguel, IPTU, telefone, seguro. Meus custos variáveis, que é a matéria-prima e embalagem. Então, note que a gente separou aquilo que a gente aprendeu lá no início, certo? Posso, professora, fazer aqui umas despesas? Pode. Se você quiser separar entre despesa, custo fixo e custo variável, você pode separar aqui também, porque fica bem definido. Então, quanto mais explicativo for, melhor para quem for ler e for analisar esse projeto que vocês vão fazer, ou a prestação que você for fazer do seu fluxo de caixa, porque, igual eu disse, esse fluxo de caixa pode ser feito diariamente, mensalmente, por semestre, depende do que você pretende para a empresa que você está atuando, ou para a sua própria empresa, bem como as projeções futuras. O custo total é a soma de todos os custos que vocês têm a pagar. Então, vai ter aqui o custo total. O lucro bruto, que é o saldo líquido de caixa, o lucro bruto vai ser a subtração das minhas receitas com o que eu tenho para pagar. Então, é o meu lucro bruto. Eu não estou considerando nada. Então, eu tenho meu ativo e meu passivo. Eu recebi, paguei, qual que é o meu custo, o meu lucro bruto? Então, o meu saldo líquido de caixa simplesmente vai ser isso. Nesse momento, vocês conseguem ver se realmente a sua empresa está recebendo, tipo assim, e pagando somente aquilo que ela precisa, ok? Por exemplo, eu vendi 50 reais e eu paguei 30, então eu tenho um lucro bruto de 10 reais de caixa. É bruto. Por quê? Porque ainda tem outros fatores que a gente tem que considerar, e a gente viu anteriormente isso. A depreciação, a gente tem que considerar o quanto que eu vou ter de depreciação dentro desse período. Vou ter o resultado do lucro tributável. O que é o lucro tributável? Nada mais é que o resultado do meu lucro bruto menos a depreciação. Nesse momento, a gente tira a depreciação, porque para o lucro tributável, que vai fazer a análise antes do imposto de renda, não é interessante, ok? Que tenha a depreciação. Então, após eu retirar a depreciação do meu lucro bruto, né, de não considerar ela, eu consigo analisar o meu lucro, vamos dizer, o lucro tributário, que eu posso considerar que é o lucro que eu vou ter antes do imposto de renda, que é
agida, certo? Então, depois que eu pago as minhas despesas dentro da minha receita e tiro a depreciação, eu tenho meu lucro antes do imposto de renda, que é o meu lucro tributável. Após esse resultado, eu vou retirar o imposto de renda. Eu tirando o imposto de renda, eu consigo saber o meu lucro líquido. Por quê? Então, o meu lucro líquido, ele vai considerar tudo que eu tenho que pagar, inclusive os meus impostos, ok? Então, eu tenho um lucro tirando todas as minhas obrigações, que é o meu lucro líquido. No final, eu somo novamente a depreciação. Por quê? Eu preciso considerar essa depreciação para análise. Lembra que a gente comentou anteriormente? Então, eu somo a depreciação para que no meu resultado de fluxo de caixa, ela seja considerada. Por quê? Lembra que a gente falou da depreciação? Que no período do tempo a gente foi colocando ela, no final desse período, a gente consegue considerar esse valor para que manutenções sejam feitas, para que mudanças, trocas e de equipamentos, tudo seja feito, e eu tenho o resultado do meu fluxo de caixa. Então, eu só vou ter o resultado final, no período desse fluxo de caixa, depois que eu pagar meus custos da empresa, pagar os impostos e considerar a depreciação. Aí sim eu vou ter o resultado do fluxo de caixa. Suponha que você estava lá fazendo seu projeto, alguém pergunta assim, qual que é o seu lucro bruto? Qual que é o lucro bruto que a empresa está dando? Então, você já sabe que é receita menos os custos e despesas seu lucro bruto. Beleza, mas qual que é o seu lucro tributável? Você já vai saber que o lucro tributável é o seu lucro bruto menos a depreciação. Ele não quer saber da depreciação. Ele quer que você tire a depreciação do seu lucro bruto. Então, ele já vai saber que é o seu lucro tributável. Ele vai falar qual que é o seu lucro, o lucro líquido. O lucro líquido é só após o pagamento dos impostos. Então, depois que você pagar os impostos, você considera o lucro líquido. O resultado do seu fluxo de caixa, né, se você vai ter superávit ou você vai ter déficit de fluxo de caixa, é quando você considera a depreciação, ok? É possível calcular também o fluxo de caixa acumulado, que é obtido pela soma dos períodos anteriores ao valor do período considerado. Ou seja, você pode considerar um ano, como você pode considerar o total do período. Por exemplo, eu quero analisar 10 anos. Então, você faz anualmente, no 10º ano, né, tipo, posteriormente, você faz o total. Então, é o valor do período considerado. A esse respeito, é importante destacar que o fluxo de caixa utilizado para o cálculo dos indicadores de viabilidade e rentabilidade do projeto a serem abordados no exemplo de elaboração do fluxo de caixa são apresentados acima, isto é, são os valores correntes e não o fluxo de caixa acumulado. Então, quando a gente utiliza o fluxo de caixa para analisar viabilidade ou rentabilidade do projeto, a gente não vai pegar esse total. Tipo, após 10 anos eu tive esse resultado. Não. A gente tem que analisar os valores correntes, né? Anualmente, por exemplo, semestralmente, depende da análise que você for fazer. No nosso exemplo, a gente vai colocar anualmente. Então, a gente consegue fazer esse valor corrente para análise de viabilidade econômica. A aplicação das fórmulas dos índices de viabilidade econômica para os valores acumulados gera os valores que não possuem interesse analítico. Então, quando vocês forem fazer essa análise de viabilidade, né, tipo, que o professor vai mostrar para vocês os indicadores, o professor Michel, é interessante que você estruture e faça o fluxo de caixa, elabore, dessa maneira corrente, não da maneira acumulada. Então, para que não haja essa análise de duplicidade ou análise muito carregada, podemos dizer assim, então a gente vai fazer o fluxo de caixa corrente. Aqui é um exemplo de elaboração de fluxo de caixa. Então, entendemos o EBITDA, entendemos a estrutura, então vamos fazer um exemplo. Então, suponha que a nossa empresa de suco de laranja, a gente vende o nosso produto, o litro do suco, a R$1. E estimamos vender 1.000 unidades no primeiro ano de atividade, com projeção de 5% ao ano de crescimento, num período de 5 anos. Então, a gente vai fazer uma análise de 5 anos. Cada ano eu quero vender 1.000 unidades no primeiro ano de iniciação da minha empresa de suco de laranja, no início, né? E crescer 5% nos próximos anos. O investimento inicial necessário para que a gente comece a fazer essas atividades é de R$800. E o custo fixo mensal para que a gente produza essas unidades de suco de laranja
é de R$100. O custo estimado por unidade produzida é de 50. Então, para eu produzir 1 litro de suco de laranja, eu gasto 50 centavos. Se eu produzir 2, eu vou gastar R$1. Se eu produzir 3, eu vou gastar 1,50. Que custo que é esse? Custo variável. Então, o custo fixo, independente da quantidade produzida, vai ser de 100 no período, e o custo variável, estimado por unidade produzida, é de 50 centavos. Então, quanto mais eu produzir, maior vai ser meu custo variável. Considerando que os custos estimados com a depreciação sejam de 5%, o valor do investimento inicial a cada ano e o imposto de renda cobrado seja de 20%. Considerando que o custo estimado com depreciação sejam 5%, o valor do investimento inicial a cada ano e que o imposto de renda cobrado seja de 27,5%. Como que a gente consegue montar esse fluxo de caixa? Então, a gente já tem as nossas informações iniciais, vamos elaborar o nosso fluxo de caixa. Novamente, pessoal, essa aula também eu vou mostrar para vocês os conceitos e depois eu vou fazer um outro vídeo mais curto com a explicação no Excel, ok? Assim como a gente fez na outra. Vamos lá. Então, seguindo a sequência das informações, em primeiro lugar, o investimento é contabilizado no ano zero. Lembra que a gente comentou que a minha empresa ainda não está em atuação desse projeto de viabilidade. Então, os R$800, ele entra como saída no ano zero. Então, ele está saindo esse investimento inicial. Na sequência, a receita para o primeiro ano calculada e a receita dos anos seguintes é projetada a partir da taxa de crescimento projetada. Ou seja, ele tinha a intenção de crescer vender 1.000 unidades ao ano. E nos próximos anos, ele tende a crescer, ele pretende crescer 5%, certo? Então, isso significa que no primeiro ano, a receita será de R$1.000, porque se eu vender 1.000 unidades de suco de laranja a R$1, vai ser de R$1.000. No segundo ano, será de 1.050. Por quê? Porque a gente colocou o crescimento, a projeção de crescimento de 5%. No terceiro ano, a mesma taxa de crescimento deve ser aplicada sobre o período anterior e, assim, subsequentes até o quinto ano. Então, eu vendi 1.000 unidades no primeiro ano, no segundo ano eu quero aumentar 5%, no terceiro mais 5%, em relação a essa minha projeção, ok? Então, a minha receita operacional, aquilo que vai aumentar, dentro da análise do meu fluxo de caixa para projeção, eu estou considerando que no ano 1 eu vendi os R$1.000 que eu estou prevendo e que nos próximos anos eu vou conseguir aumentar 5%, ok? Posteriormente isso, então, a gente sabendo quais são os nossos investimentos e quais serão as nossas receitas e as projetadas, eu tenho que colocar os custos estimados para essa empresa. Então, eu também coloquei lá no meu projeto, lá no início, que os custos fixos serão de R$100 por ano. Então, ele não vai aumentar. Então, note que em todo ano, a gente colocou o custo como R$100. Independente se eu aumentar minha produção ou não, esse custo será de R$100. Os custos variáveis também devem crescer 5% ao ano. Ou seja, então, se eu tenho o custo variável meu, e se eu vou produzir 1.000 unidades de suco de laranja e ele me custa 50 centavos, no ano 1 eu vou ter um custo de R$500. Porém, no ano 2, ele também vai aumentar 5%. Por quê? Porque eu tive uma projeção de aumento de produção de 5%. No terceiro ano, mesma coisa. Aumentou 5% a minha produção, aumenta o meu custo variável em 5%. Então, da mesma forma, tá? Então, o custo variável aumenta conforme a quantidade produzida. Por isso que é muito importante a gente conhecer os conceitos. Então, eu vou ter, se eu tenho R$50 de custo para produzir 1.000 unidades, eu vou gastar R$500 de custo variável. Então, se eu tenho a projeção de 5% ao ano de crescimento, e cada ano os meus custos variáveis também vão aumentar 5%, ok? Por isso, muito importante a gente conhecer, entender esses fatores, porque se você pretende crescer 5% ao ano, seus custos aumentarão 5%, ao longo do tempo esse investimento inicial não vai ser o suficiente. Será necessário novos investimentos para que essa projeção continue sendo aumentada ao longo do tempo, ok? E o meu custo total nada mais é que a soma do custo fixo com o custo variável. Então, a gente já tem a nossa receita total, né? Temos os nossos custos totais.
aqui. Com isso, a gente tem o lucro operacional bruto, que é o primeiro lucro aqui que a gente consegue identificar antes da depreciação e antes do pagamento de impostos, conforme eu disse anteriormente. Então, a subtração da receita operacional, então eu vou subtrair a receita menos os meus custos totais, ok? E eu vou ter o meu lucro operacional bruto, que é aquela primeira parte. Então, eu recebi 1.000, paguei 600, me sobrou 400, ok? É o meu lucro bruto. Nesse momento, após o lucro bruto, a gente não considera a depreciação. Lembra que a gente tira a depreciação? Então, o que foi considerado lá no enunciado sobre a depreciação que a gente vai tirar nessa análise nesse momento? Então, este, descontado pela depreciação estimada, nos oferece um lucro tributável, Ok. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar os meus 400 de lucro bruto. A depreciação é de 5%. Então, eu vou retirar 5% do meu lucro operacional bruto, certo? Que nada mais é do que a minha depreciação. O resultado disso é o meu lucro tributável. Então, eu tiro R$400 do lucro bruto, os R$40 da depreciação, eu tenho o meu lucro tributável, ok? Como o investimento inicial foi de R$800 e a taxa de depreciação considerada foi de 5%, esse valor, 5% desse valor, o valor estimado da depreciação é R$40. Perdão, pessoal. A depreciação a gente vai tirar do nosso investimento inicial, então, que foi aquilo que a gente investiu. Então, eu vou tirar 5% do meu investimento inicial, eu tenho a depreciação. E logo assim eu vou ter o meu lucro tributável. O imposto de renda, como que a gente vai calcular? A gente sabe que a nossa alíquota de imposto de renda a ser cobrada é de 27,5%. Dessa forma, para o primeiro ano, teremos um lucro operacional bruto de R$400, certo? Então, eu vou ter aqui o meu lucro operacional bruto, antes da depreciação, de R$400. E um lucro tributável de 360, ok? Então, o imposto de renda vai ser retirado, vai ser 27,5% em cima do meu lucro operacional bruto. Então, esse resultado aqui de 99 é 27% do meu lucro operacional bruto, certo? O meu lucro líquido, por sua vez, ele vai ser o meu lucro tributável, 360, menos o meu imposto de renda. Então, eu vou ter um resultado de lucro líquido nesse período de R$261. No final, a gente soma novamente a depreciação. Lembra que a depreciação volta para a análise do fluxo de caixa? Ela volta aqui para essa análise para a gente entender o fluxo de caixa daquele período. Então, por fim, o valor referente à depreciação retirada para o cálculo tributável deve ser reconsiderado para o cálculo do saldo do fluxo de caixa daquele ano. Isso porque o valor retirado é tão somente para o cálculo dos tributos, não representando um dispêndio efetivamente realizado pela firma. Então, a gente não realmente está saindo, a depreciação. Ela é somente para essa análise. Então, dessa forma, a soma do lucro líquido e da depreciação nos oferece um saldo naquele ano para o primeiro ano de R$301. Por quê? Para a gente saber o resultado desse fluxo de caixa, né, que é o resultado final, o que eu faço? Eu pego a minha receita operacional, vou tirar meus custos fixos e os custos variáveis, vou tirar a depreciação e vou tirar o imposto de renda. E no final, eu somo novamente a depreciação. Então, eu vou ter para aquele período o meu resultado de fluxo de caixa. Note que isso é feito para todos os anos, tá? A gente faz por período de tempo. Então, para a gente realmente conhecer a nossa empresa e saber se aqueles investimentos realizados estão sendo feitos e aplicados da maneira correta, é muito importante definir o nosso fluxo de caixa, detalhar ele, ok? Pessoal, a próxima aula a gente vai fazer, a próxima aula não, né, a aula de apoio dessa no Excel, fica muito mais fácil de entender todos esses conceitos, ok? Então, espero que essa parte que eu demonstrei para vocês vão servir de base para a parte que o professor Michel irá fazer sobre essa análise de viabilidade econômica,
Caso tenha dúvida, voltem, vejam os vídeos, me perguntem, que daí fica mais fácil para a gente construir um projetinho inteiro de viabilidade econômica, ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência e até a próxima aula agora, logo depois.